Boa tarde, investidor. Começando mais um Comprar ou Vender nessa segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2015. Hoje o programa vai ser muito especial, porque não só vamos analisar toda essa movimentação do impeachment, como também a gente vai falar um pouco de BRF e JBS, a continuidade das quedas da CETIP, da Vale, o movimento de alta da CETIP, falar também da disparada de Braskem, mas antes de tudo a gente tem que cobrar uma aposta, porque quem é do mercado tem que cumprir com a palavra. E aqui a gente tem o nosso analista Flávio Conde, que cumpriu a aposta e veio hoje com a camisa do Palmeiras, já que ele apostou que o Santos iria ganhar a Copa do Brasil. Não deu certo. Vamos tocar o hino do Palmeiras aí pro pessoal ouvir, enquanto o Flávio Conde está aí no programa. Bom, Flávio, primeiramente, muito obrigado pelo profissionalismo na sua aposta. Eu sei que o jogo não foi lá essas coisas para você, mas venceu o melhor, né, Flávio? Fazer o quê, né? O Pedro Gaudi já tá de palmeirense, porque para ele não é trabalho nenhum botar a camisa do Verdão. Bom, eu tô com a minha aqui, mas eu vou deixar aqui a imparcialidade do jornalismo prevalecer enquanto a gente faz o programa. Mas eu queria contar para os ouvintes por que o Palmeiras ganhou na quarta. Qual a análise do jogo? Na terça-noite, eu estava para dormir, apareceu Deus e perguntou para mim: você quer o impeachment da Dilma ou a vitória do Santos? Eu falei: eu prefiro impeachment da Dilma. Então pode perder pro Palmeiras. E aí, então, você foi consciente com o mercado. E saiu o impeachment na quarta-feira. Na própria quarta-feira. Eu não vi nada disso, porque eu já estava no estádio na quarta-feira, mas... Não, eu pedi terça-noite. O mercado já estava bombando, já na 6h30 da tarde, o ETF da Bolsa já disparando com a notícia. Mas quarta-feira foi um dia de festa. Até a quinta-feira o mercado inteiro comemorou a vitória do Palmeiras, tudo subiu na Bolsa. Foi um dia lindo, tudo verde assim, na tela do Home Broker. Bom, vamos falar agora de coisa séria, vamos falar das ações campeãs para o investidor investir. Agora, nessa reta final do ano, eu queria começar a análise com a nossa queridíssima CETIP, que já teve um movimento de alta muito forte. Você mesmo já tinha alertado que tinha aquela gordurinha entre o anúncio da OPA, da BMF Bovespa e o preço que ela estava, e a CETIP fez o que o mercado esperava. Falou não para a BMF Bovespa. Agora a BMF Bovespa está analisando, enquanto isso o papel já está cada vez... Hoje estava até antes do programa, estava bem próximo dos R$ 39,00 proposto pela BMF Bovespa, que dava uma alta de quase 4%. Ainda é hora de comprar CETIP? Então, boa parte do ganho já foi. Nós no What's Call, a gente recomendou logo em agosto a R$ 31, R$ 32,00, quando saiu o resultado. A gente falou: essa empresa é muito boa, essa empresa paga dividendos, tem uma rentabilidade bem interessante e ela pode ser target até de aquisição no futuro. Então a gente recomendou na época, veio a proposta da BMF Bovespa, a gente analisou e viu que é mais vantajoso para própria BMF se juntar à CETIP do que a CETIP se juntar à BMF. É um jogo de ganha-ganha, mas mais favorável para a BMF. Então a diretoria da CETIP corretamente chamou um avaliador, eu acho que foi a Goldman Sachs, e para ver se os R$ 39,00 é um preço ok para topar uma fusão ou não. E o mercado está comprando que tem que ser mais. Quanto mais, a gente não sabe exatamente quanto mais, mas seria mais. Para quem seguiu nossa recomendação em agosto e comprou, a gente recomenda continuar comprado, porque já está ganhando R$ 7,00, 20% no período, e pode ganhar mais um tanto, pode sair a 41, a 42 e ter a fusão. Para quem vai comprar agora, o risco é um pouco maior. Por quê? Porque mesmo que a Goldman Sachs faça uma recomendação de 42, a BMF pode falar: eu não quero. Então o risco está um pouco maior, mas para quem comprou lá atrás é para ficar comprado. Mas o ponto favorável à CETIP é que, até que muitos analistas argumentam, ela não precisa da BMF Bovespa para continuar crescendo. É muito mais a BMF Bovespa que precisa dela. Inclusive, na semana passada, a Rio Bravo Investimentos divulgou o relatório. A Rio Bravo, a gestora do Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central. E no relatório, ele dizia que R$ 39,00
era um preço baixo demais para um ativo tão premium como é a CETIP e que ela deveria recusar a proposta. Acertou em cheio, de fato acabou recusando. Bom, CETIP para quem estava comprado segue o papel e para quem não está comprado tem um risco ainda, o risco é maior, né? mas também não é nenhuma besteira comprar agora. Tem que entender o risco. Tá? Uma recusa da BMF Bovespa pode derrubar o preço do papel. Tem investidor que gosta de apostar em evento. Uhum. Não foi o nosso caso, a gente apostou em fundamento numa precificação baixa e está se confirmando. Uhum. Bom, então CETIP, vamos dar o compra para o mercado? Sim. Beleza, então CETIP está comprada. Vamos falar agora de Vale, mas antes de falar de Vale, eu já queria que vocês falassem um pouquinho, já que você falou que pediu o impeachment da Dilma ao invés do título da Copa do Brasil. Então, o que todo esse maremoto de notícias que veio desde quarta-feira, esse praticamente rompimento do Michel Temer com a Dilma, o que vai acontecer com o governo, tá toda essa indefinição, o que isso muda para o investidor, o que isso muda para o mercado agora nesses próximos dias, semanas, até meses? Eu vou falar de impeachment, o Pedro em seguida vai falar de Vale, que ele tem bastante coisa interessante para contar. O impeachment, na verdade, a gente teve 15 dias que mudaram a perspectiva da Bolsa. Primeiro, vamos pegar, 15 dias atrás, o Bovespa estava 48 mil pontos. 15 dias atrás, numa segunda-feira. Na quarta-feira da semana retrasada, de manhã, o Delcídio e o André são presos. A prisão do Delcídio é muito importante, porque ele aumenta consideravelmente o risco político que até então tinha ficado de lado. Se vocês lembrarem, até então, um dia antes do Delcídio ser preso e o André, o dólar estava 3,70, a Bolsa estava 48 mil pontos. Com o Delcídio sendo preso e o André, aumentou o risco substancialmente e aumentou o risco político. Por quê? Porque o Delcídio, apesar de ser líder do PT, ele não é um político da gema do PT. E ele pode entregar pessoas importantes que ele pode acusar de estarem no esquema. Não só o próprio Lula, mas também a presidente Dilma. Então isso daí fez com que o risco político, a partir da prisão do Delcídio, aumentasse demais. E a Bolsa vai até 45 mil pontos pós-prisão do Delcídio. A Bolsa perde 3 mil pontos em uma semana. Começa a semana seguinte, tem o impeachment na quarta-feira. O Cunha aceita abrir o processo de impeachment baseado no pedido do Miguel Reale Júnior, Hélio Bicuda e Janaína Pascoal. Que acontece? O pedido de impeachment inicia o processo, mas ninguém sabe o resultado. Num primeiro momento, a Bolsa sobe 3,2, porque tem aquela euforia. Explicar para vocês a euforia, para quem não entendeu na época. É a possibilidade da Dilma cair fora. E a possibilidade da Dilma cair fora e sair e vir outro presidente, no caso o Temer, com uma nova equipe ministerial, isso daí significa que em vez de cair 3% o PIB o ano que vem, pode cair 1%. Em vez do dólar ir para 4,50, pode ir para 3,50. Em vez do juro futuro ficar muito alto, pode baixar. E por que disso? Porque credibilidade é uma coisa fundamental. A credibilidade é fundamental e eu e o Pedro, a gente conversa com muito empresário de capital aberto, eles têm projetos na gaveta que estão adormecendo, porque eles não confiam no crescimento do país. E em boa parte em função da presidente, do ministério e do problema político. Então o impeachment trouxe um novo alento ao mercado. Depois o mercado cai no dia seguinte porque
viu-se que o impeachment vai ser um jogo decidido a cada minuto ou a cada dia. Eu acho que a grande questão que ficou em torno do impeachment, o mercado de fato quer a saída da Dilma. Sim. Isso fica evidente. O problema é o quanto tempo vai demorar essa saída. Porque pior do que a Dilma ficar, na visão do mercado, é a Dilma demorar muito para sair, aí todas as questões que o governo precisa resolver, como ajuste fiscal, aprovação de medidas pró-reforma, vão demorar muito mais, ficar tudo congelado. E como você falou, um monte de projeto de investimento vai ficar congelado também. Quem vai querer colocar o dinheiro numa economia sem saber se o presidente vai sair, se vai ficar, qual vai ser o impacto? Então, acho que se fosse elencar os 3 cenários hoje no mercado, seria, primeiro, sai Dilma, segundo, fica a Dilma, mas fica logo, e terceiro, seria esse impeachment, vamos dizer, demorado, né? Demorado que, como você falou, pode arrastar a economia mais para baixo ainda. Porque ela fica congelada. Se estivesse andando bem, pelo menos Sim. a economia está precisando de ajuda. E essa demora pode piorar ainda mais as coisas. E uma coisa muito importante para terminar o assunto de impeachment é que é realmente um jogo jogado todo dia. Você vai acordar um dia, vai achar que o governo tem 211 votos, como saiu no Estadão, e vai ganhar. Você vai acordar no outro dia, o Temer já conversou com todo mundo e vai ganhar. E você acorda no outro dia, o Jacques Wagner foi para o PMDB do Rio, reconquistou os votos. Então, uma coisa do dia a dia. A gente realmente só vai saber a hora que tiver a votação daqui a X dias. E até lá, uma palavra que eu odeio falar, vou ter que falar, a volatilidade vai ser enorme. Eu tava até a gente conversando hoje no almoço com o pessoal do mercado e fica aquela sensação de que uma pessoa não pode deixar o cargo de presidente por ruindade. Isso aí existe nos Estados Unidos, Sim. existe o tal do recall, né? Que você pede o voto de volta. Mas aqui no Brasil, o fato de ser um presidente Não ruim não vai resolver. E o que blinda a Dilma até então é que ninguém conseguiu provar nada contra ela. Só que mesmo assim, está uma situação tão desconfortável, tão incômoda, que até falar, ela não vai sair na marra. Mas do jeito que as coisas andam na economia, os próprios aliados políticos estão virando os principais inimigos, né? Então, fica uma situação muito desconfortável para quem está no primeiro ano do segundo mandato, né? Ainda Sim. tem 3 anos à frente, é muito difícil. Para o investidor, eu acho que fica aquela visão bem futebolística das coisas. Sim. De o time tá mal, troca o treinador, dá aquele choque de confiança, Sim. mas se não vier resultado em 3, 4 jogos, vai voltar a mesma coisa. Então, talvez a saída de um presidente vai trazer essa restauração de humor. É verdade. Mas o problema principal mesmo, acho que é o desgaste que a Dilma vai sofrer até que se resolva ela ficar ou sair. Minha opinião é que vai ficar bem desgastada. Acho que a Eurásia falou isso, a Arco, que foi o Murilo Aragão. Que é ótimo. Ótimo analista político. Ele falou ano passado, começo desse ano isso daí, que na visão deles, a Dilma vai sangrar até o final do mandato. Ela vai aguentar, mas vai sangrar. Vai ser aquela coisa de ir bem aos trancos e barrancos, aguentando tudo isso. Só que de lá para cá, foram 6 meses atrás, muita coisa mudou. Então o pior cenário é ela continuar sangrando e não sair. Então, porque entre ela ficar e sair, o mercado quer que saia. Mas agora se ficar, que fique agora, fique logo. Sim, pra gente tentar desenrolar isso aí. Tem a pressão dos movimentos de rua que vão começar a crescer agora também, que pode dar uma cara um pouco diferente. Ano que vem isso deve ganhar ainda mais força, né? Com a eleição porque ano que vem vai piorar a projeção econômica, vai ter eleição de cidades. Exatamente. No campo político, não tem como não olhar para o caderno de política antes de investir, né, Flávio? Com certeza, a gente vai ser obrigado, já está sendo obrigado a analisar todo dia e falar qual é o efeito pro dia e para a semana. Bom, então como é que a gente daria um call para o impeachment? O call do impeachment é o seguinte, na minha opinião de analista, o viés é de aprovação do impeachment. E só que você, investidor, vai ter que olhar todo dia e se você opera todo dia, ou seja, você gosta de comprar, vender, fazer day trade, que nem o Thiago falou, você vai ter que olhar o caderno de economia, vai ter que entrar na Infomoney, vai ter que entrar no www.whatscall.com.br, que a gente vai contar para vocês
qual que é o viés do dia, para que lado está indo, mas não está nada decidido, com certeza. Bom, legal. Bom, vamos partir para Vale? Vale? Já o Pedro já ia pegar o gancho para falar de Vale. Minério hoje perdeu $40 pela primeira vez desde 2009, né, Pedro? É o piso em 10 anos, né? Então, na verdade, assim, a gente está alertando que o cenário para Vale está muito ruim, né? Não precisa nem falar de Samarco, vamos falar de minério, tá? O que acontece hoje é que você tem um excedente de mercado, são 120 milhões de toneladas que a Rio Tinto, a BHP e a Vale estão colocando esse ano. Isso representa mais ou menos 10% do volume. Quer dizer, é lógico que esse excesso de volume ele vem para liquidar concorrentes de alto custo, mas ele, num primeiro momento, ele gera essa pressão nos preços que a gente está vendo. O preço do aço na China, a China também é outro fator muito importante. Eu sempre brinco que China a Vale é um negócio da China. E tudo que acontece lá reflete no preço da ação da Vale. A China, logicamente, não vai crescer mais 7%, como se esperava nos próximos anos. E a siderurgia no mundo não está caminhando tão bem para justificar preços elevados, né? Até a gente está conversando, a gente falando do círculo vicioso, né? Os preços do aço não sobem, pelo contrário, não caem. A China não consegue mais exportar bens de capital num volume que ela conseguia antes, quer exportar o aço de forma indireta. Então agora ela está fazendo o quê? Está exportando aço, né? A preço baixo, tanto que aqui o governo está estudando medidas protecionistas, que em outros países também está acontecendo, justamente porque você tem um volume adicional de aço saindo da China, que pressiona o aço no mundo todo. Então é só, se o minério de ferro é matéria-prima para o aço, logicamente você já tem aí uma pressão. E outra, as siderúrgicas chinesas estão reduzindo produção justamente por conta desse ambiente, então se compra menos minério. Ali na China, o minério de ferro ele não é só para fazer aço, ele também ele é utilizado como garantia de empréstimo, uma série de coisas. E eles usam, por exemplo, em momentos de estresse, como foram essas últimas semanas, siderúrgicas usando esses estoques de minério para realizar, né, para fazer caixa de forma imediata, né, com preço até mais baixo do que mercado. Então isso tudo cria, a última vez que a gente falou estava $56 e a gente falou que o preço estava se segurando nesse patamar e já está $38, né? A pergunta é assim, vai parar de cair? Para onde vai esse preço, né? Então a gente olhando, tudo se explica pelo movimento das próprias grandes mineradoras. Por que elas estão correndo, que nem loucas, para fazer uma redução de custo? Um aumento de capacidade com um minério de alta qualidade, que é mais alto do que o preço que a gente fala aqui, né? 68% de teor de ferro, é melhor o preço do que vender a 62% de teor de ferro. E ao mesmo tempo você baixando o custo, você suportaria ou suportará esse ciclo de baixa que, lógico, ninguém sabe até onde vai. Mas assim, no curto prazo, esses movimentos isolados de excesso de oferta, de siderúrgica na China reduzindo produção ou vendendo estoques de minério para fazer caixa, logicamente acontecem essas distorções. Acho que um ponto legal para a gente discutir, até eu conversei com o Flávio sobre isso, é a questão do custo, né? Todas elas estão correndo para baixar custo. Tem duas formas de a gente falar em custo de mineração das grandes mineradoras, que é a produção da mina até o porto do seu país, né? E depois a produção na mina até o porto da China, né? Isso são números diferentes, mas hoje a Vale tem do porto, da mina dela até o porto Brasil, ela está levando isso a um custo de $10 por conta de Carajás, do S11D, né? Então ela vai ter, a partir do ano que vem, um custo de $10. Hoje deve estar gerando na faixa de $12. Quando você leva mais o frete marítimo, os seguros e tudo mais, você entrega no porto da China a $31. Nós estamos falando que o preço do minério já está a 38. Você já percebe que já está chegando já está ponto, apertando a corda, né? Aí quando você olha custo lembra que a Austrália está do lado da China, então o frete de lá não é igual ao nosso, né? Então, por incrível que pareça, a Vale está correndo com custo menor até o porto, para conseguir competir com essa diferença da Rio Tinto e BHP. Então, por exemplo, o custo Vale até Porto Brasil é $10. O custo da Rio Tinto e BHP, elas estão correndo que nem louco para chegar a 15. A diferença, esses $5, né, é o frete. Então, se ela entrega a 31, provavelmente as australianas estão entregando no patamar. Eu não tenho essa informação, mas deve ser um número muito parecido, né? Se a gente está falando em 31 e está $38, está chegando num ponto que as próximas mineradoras vão ter que falar, opa, peraí, daqui a um pouco até eu vou ter prejuízo vendendo minério. Então,
Eu acredito que esse ano já acabou, né? Eu acho que não tem muito o que falar. Mas a partir do ano que vem a gente vai ter. Primeiro que esse excesso de 120 milhões de capacidade que entrou não se repete o ano que vem, porque vai ter um ajuste de mercado. Entrou 120 milhões, vai sair aquelas que não aguentaram, né? Porque muita mineradora não vai aguentar trabalhar com esse nível de preço. Então, não é que o mercado vai se ajustar, ele começa a se equilibrar a partir do ano que vem. E a Vale falou, a gente sempre falou aqui num preço justo, um preço referencial de mercado, que não, isso não é invenção minha, isso são estudos do setor que falam em $50 a tonelada, que é o preço que a Vale falou em Londres, né, na última reunião com investidores, que é o preço que eles imaginam que seja o preço médio para 2016. Que já é 20%, a gente está com uma queda de 20%, né? Com minério a $40. Exatamente. É 20% abaixo. Então, né? o que a gente imagina? O preço do minério vai continuar pressionado enquanto tiver esses movimentos de queima de estoques, siderurgia reduzindo produção porque o preço não está bom. Então, o ano acabou. Acho que não muda nada. Para a Vale isso é horrível, né? Esquece essa marca, eu estou falando de minério. Então, o ano que vem, você pode, de repente, se o preço continuar nesse patamar, as mineradoras tirar o pé do acelerador e falar, opa, peraí que agora o negócio tá perigoso. Então, o mercado vai ter que se ajustar. E eu acho que assim, imaginar $50 para o ano que vem é aceitável. Agora, a rapidez com que vai chegar isso, é impossível a gente pegar uma bola de cristal e falar. Sim. De qualquer forma, a preço da ação da Vale vai continuar sofrendo, mas já está muito, na minha concepção, $40 já era um piso aceitável, e está 38. Né? Então, enquanto tiver esses movimentos... Só para atualizar os investidores, Vale, cotação pouco antes das 3 horas, 9,90 ação preferencial, marcando queda, né? E a CETIP, que a gente já falou, compra, maior alta do Ibovespa, 5,5 de alta, bateu os R$39 e maior volume financeiro negociado dentre as ações do Ibovespa. CETIP realmente foi um call que vocês acertaram na veia, né? Foi muito bom. E a Vale é para ficar fora, viu, Thiago? Não Ficar fora. Não dá para ficar se expondo numa situação de incerteza como essa. O que eu gosto das análises do Gaudio, que dá até para chamar de aula, né? Ao invés de análise, porque o call se mantém, mas você sempre consegue trazer uma informação nova para o investidor, né? Principalmente sobre essa visão, percepção na parte de custos da Vale e a dependência que ela tem da China. Isso, principalmente, o investidor tem que monitorar. Então, só responder umas perguntas de bate-pronto. O Gaudi não é palmeirense, está pagando aposta. Não, o Gaudi é palmeirense. Palmeirense que quem não é o Conde, que é santista e apostou que o Santos ia ganhar a Copa do Brasil. Esse call não deu certo, né? Mas tudo bem. O importante são que os outros estão acertando. O milionário, que é palmeirense, falou que gostou da surpresa, falou que está comprado em Vale a R$12. Você acha seguro? Vai chegar lá? Olha, o que eu diria para ele é o seguinte, Vale é uma empresa muito boa, ela vai sobreviver a todo esse movimento, né? Hoje a Vale é a maior produtora de minério de ferro, né? E de qualidade no mundo, ela é a maior produtora de níquel, vai crescer em cobre também. O que ela está passando é o inferno astral dela, que é esse ano, um bom pedaço no ano que vem. Mariana, que não está... Mariana que nem entrou no valuation. Não estava no script. Eles até falaram lá na reunião com os investidores lá em Nova York, estimando aí uma perda ao ano que vem de 1,4 bi de reais. Isso desconsiderando eventualmente o aumento do preço da pelota, porque vai ter aumento, porque essa marca era importante nesse mercado, mas isso não está quantificado, nem eles quantificam. Mas, assim, se você comprou a R$12, se a tua visão, você imagina que em 2017 a Vale já vai estar bem melhor, porque ela já fez todo o investimento em Carajás, na S11D, então quer dizer, ela tem aquela folga, ela vai fazer uma emissão agora de títulos para complementar o ano que vem a S11. 2017 os investimentos estão feitos, ela vai estar, vai vender 11 navios de grande porte agora, os Velogs, né, que também vai entrar dinheiro para ela o ano que vem. Então ela está se arrumando, quando chegar em 2017, quer dizer, os grandes investimentos cessam, né, aquela pressão de necessidade de capital de giro, coisa do gênero, cessa, e ela vai estar com boa parte dos ativos vendidos. Ou seja, a partir desse momento, eu imagino que a Vale vai entrar num ciclo de fortalecimento de caixa, né? E 2018 vai ser um ano muito bom para ela, né? Até porque muita dessa crise que a gente está vendo já deixou de existir, torço até aqui no Brasil também, né? Então,
lá fora principalmente, mas a China, como sempre a gente falou, não vai crescer mais 7% e eles vão ter que se reinventar. Se você comprou a 12 e você tiver essa visão de que você pode esperar, o teu dinheiro não é carimbado, você pode esperar até 2018, você vai ganhar dinheiro, entendeu? Não tem porquê, a Vale é uma excelente empresa. Lógico, tem Samarco, tem tudo isso, que é risco de imagem, mas com certeza, pelo porte dela e pelo que ela produz e pela qualidade... Samarco é só risco de imagem ou tem risco de perdas financeiras? Não, tem risco de perda, que a gente até falou. Se, por exemplo, se a Samarco deixar de existir, que eu não acredito, a Vale e a BHP teriam que assumir a dívida, que seria 5 bilhões de cada lado, de reais. De reais. 5 bilhões de reais. O que eu não acredito, porque você já percebe nitidamente movimentos na própria Minas Gerais, a sociedade querendo que volte, porque senão não vai ter emprego, não vai ter receita na prefeitura, no estado. A Samarco, queira ou não queira, tem uma participação no PIB de Minas Gerais muito grande. Tem, é lógico, faz um mês que aconteceu o acidente, tem todo o aspecto, né? A mortandade de peixe, a poluição, que tudo isso a Vale falou que vai arrumar ao longo de 10 anos e tornar o Rio melhor do que era. Eu imagino que até vai fazer isso, que é para melhorar a imagem dela mesmo. Mas assim, voltando à história do preço de R$ 12, se você suporta carregar ele, eventualmente até se cair muito mais que isso, fazer compras para baixar teu custo, mas tendo essa visão 2017, 2018, tudo bem. Se não, a gente sabe que no próximo ano vai ficar ainda meio nervoso. Eu acho que é aquele call que você não vai recuperar, não é certeza que vai recuperar o dinheiro em meses. Mas se você tem estômago para aguentar até 2018, com certeza esse dinheiro pode virar eu atrevo a dizer até que há um risco muito grande da Vale não pagar dividendo no ano que vem, que a gente já falou isso no programa. Até porque ela tem que direcionar recursos para esse projeto de Carajás. A partir de 2018, ela vai começar a crescer e ela vai aí sim focar aquele projeto de minério de ferro. 17, desculpa. A partir de 2017, quando ela já tiver com o Carajás pronto, ela já vai poder se fortalecer como caixa. E a gente tem que lembrar que ela tem um projeto muito bom na África, né? O Simandou, que é um segundo Carajás, né? Que eles estão tocando, mas de uma forma não acelerada. E isso pode ser a segunda parte do desenvolvimento da Vale, né? Você ter outra Carajás vai fazer uma diferença muito grande na próxima década. Então, assim, olhando o Vale por um prazo de 5 anos... Então, o problema não é oferta, é demanda. Porque oferta tem. O problema é a China, né? A China, que é demanda. O problema é a China. A China, o modelo que ela explorou, que ela cresceu, não existe mais, né? O mundo mudou. Então, agora o que eles têm que fazer é transformar aquela população enorme a consumir, né? Então é uma mudança, não é uma mudança rápida, né? E vai ter que sofrer, a própria siderurgia da China vai ter que sofrer uma transformação muito grande, porque eles produzem mais de 50% de aço do mundo e a gente vê a poluição lá na China, é uma coisa absurda, né? E muitas dessas usinas são totalmente ultrapassadas tecnologicamente, forno a céu aberto. Então muita dessa siderurgia vai ter que ser desconstruída, né? Na própria China. E aí o mercado vai tendo taxas de crescimento e o próprio segmento se ajustando a uma realidade. Quer dizer, não dá para dizer que vai ser um boom, mas eles não estão correndo à toa para ter essa capacidade adicional de baixo custo. Bom, vamos virar a pauta para Braskem. Braskem é uma empresa que tem surpreendido muito. Ela mesmo citada na Lava Jato, a ação já está acumulando ganhos de 100% nos últimos meses. E até recentemente a Bloomberg fez uma matéria falando que ela está ignorando as controladoras Odebrecht e Petrobras e caminha para ser a melhor ação do ano dentre as emergentes, né? do semestre, na verdade, que está com alta de 90% no semestre. Ela tem uma exposição maior ao mercado da América do Norte, ganhou com a NAFTA e isso tem impactado positivamente, mesmo hoje já foi citada mais uma vez nas denúncias da Lava Jato. O que explica o segredo da Braskem e se vale a pena ainda comprar ou tá com cara de já subiu demais? Eu acho que está alto o preço. Eu não compraria agora, mas eu queria contar a historinha rápida esse ano da Braskem. A Braskem surgiu em fevereiro, março, com notícia que ela teria pago propina para fechar os contratos com a Petrobras. Para todo mundo entender, a Petrobras fornece nafta, que é matéria-prima na indústria petroquímica. Essa nafta sai do barril de petróleo.
Quando o barril de petróleo sobe, o preço da nafta sobe. Quando o barril de petróleo cai, que é o que está acontecendo esse ano, o preço da nafta cai. A nafta é 70% do custo variável da Braskem. Então a queda do petróleo está sendo muito positiva para os resultados da Braskem. Esse é o primeiro ponto, resultado. Segundo ponto, os Estados Unidos, que está crescendo 3% ao ano, está demandando bastante produto petroquímico. A Braskem tem uma planta no México e está também mandando daqui produto petroquímico. Então ela está conseguindo pegar a falta de demanda de mercado interno e mandar para o mercado externo com preço em dólar subindo e o dólar subindo. Quer dizer, tirando a questão da Lava Jato, o ano está perfeito para a Braskem. Está parecido com Suzano e Fibria. As ações, quando surgiu o negócio da Lava Jato em fevereiro, março, elas estavam R$15, chegaram a 10. O mercado tinha um preço-alvo de 16, 18. Veio até 10, 11. Eu deixei de recomendar na época, porque fiquei com medo da Lava Jato. Depois eu comecei a ver o mercado subindo, essas coisas de resultado que eu comentei, e acabei recomendando na faixa dos 16, 17. E hoje eu acho que você vai estar pagando um preço muito alto. Pode subir mais 20%? Pode subir. E o mercado também começou a olhar o contrário. Se a Petrobras e a Odebrecht quiser fazer dinheiro, vai ter tomador. Grandes empresas de petróleo e petroquímica vão topar ficar sócio da Braskem. Daí o brilho atual da Braskem, mas eu venderia no nível atual. Entendi. Então, nesse momento não vale a pena comprar Braskem. Não, é venda. Bom, então legal, já respondeu uma pergunta aí do Mike, que até elogiou. Vamos fechar o programa com aquele call que a gente deu na semana passada, ou retrasada, não lembro, de BRF e JBS, que era comprar BRF e se capitalizar vendendo JBS. É verdade, a gente fez esse call na segunda passada e a gente fechou na quarta-feira. Já fechou na quarta? Fechou na quarta porque deu um ganho para quem comprou BRF e vendeu JBS de 10% líquido, já tirando corretagem e custo de aluguel. Teve clientes nossos do WhatsCall que fizeram, tão felizes. Agora, na minha opinião, já ajustaram os preços. A BRF já andou e a JBS já caiu. A JBS a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, Lava Jato, pode aparecer alguma coisa, porque ela tomou 11 bilhões via BNDES. Esse é um ponto, e esse é o ponto que pode fazer o papel cair. Segundo lugar, a JBS fez uma receita financeira enorme no terceiro trimestre por estar comprada em dólar. Agora o dólar não está subindo e ela não vai ter um resultado financeiro fantástico, vai ter um resultado financeiro normal. Ela é uma empresa endividada. Então, estruturalmente, eu continuo, compre BRF e saia de JBS. Não precisa mais fazer o long short, mas precisa continua fazer comprado em BRF. E lembrando que o quarto trimestre é o melhor trimestre da Brasil Foods. Ela vende muito Peru e Chester. Quando soltar o resultado em fevereiro, provavelmente vem um resultado muito bom. Legal. Bom, vamos fechar o programa respondendo de bate-pronto algumas ações. Sim. Tem uma aqui que é fácil. O Uber, que deveria estar na rua dirigindo, mas não, está aqui vendo o programa, perguntou se de comprar ou vender Ambev. Então, para iniciar o verão, onde a venda de refrigerante e cerveja aumentam muito, no momento vários analistas estão dando venda. Não vi nenhum analista da venda de Ambev. Eu acho que vender Ambev é muito pessimismo, né? Talvez não comprar Ambev é uma coisa, vender tá bem diferente. Mas a opinião de vocês para Ambev? A Ambev eu vejo assim como um papel bem defensivo, tá? Empresa muito bem equacionada em todos os sentidos, líder de market share, marcas famosas.
não se contaminou em nada pela evolução da controladora lá fora, com novas marcas. Muito bem estruturado. O que de tempos em tempos surge é o governo querendo aumentar imposto, como recentemente a gente viu. Inclusive ela fechou uma planta aí por conta desse fator, mas isso faz parte do jogo. E já foi precificado. Já foi precificado. Esse ICMS mais alto em São Paulo, não foi isso? Então assim, a Ambev é para carregar. Não vejo por que não ter Ambev como papel defensivo em carteira. Legal. Vamos partir para outro aqui. Tem muitos pedidos, eu vou até deixar. Muita gente pediu o setor siderúrgico. Siderúrgico não, desculpa. Setor financeiro. Estou vendo aqui muito Cielo e BB Seguridade. O que vocês têm a falar dessas ações? Então, o pessoal está batendo em Cielo e BB Seguridade bastante. Eu acho um exagero o que estão batendo. Eu acho que Cielo no quarto trimestre vai ter um trimestre forte, bom, principalmente porque sazonalmente o Natal, né? E a BB Seguridade, numa eventual saída da Dilma, a gente não pode esquecer que o majoritário dela é o Banco do Brasil vai subir de preço e ela também. Então eu acho que pode ser uma oportunidade de compra para quem está olhando mais 6 meses. Eu acho o Cielo e BB Seguridade bem interessante. Legal. Bom, vamos fechar aqui com o último pedido. O Kawasaki pediu Pecar. Pecar, a gente, acho que num programa recente vocês falaram, né, que... Não, a gente falou que não era para vender. Pecar, que é Pão de Açúcar, caiu excessivamente no ano por conta dos resultados da Via Varejo. E o pessoal ficou preocupado com queda de venda de supermercado. Bom, vamos combinar, 1,5 milhão de novos desempregados durante 2015, tem que bater em supermercado. Eu mesmo sempre fui no Extra aqui no Itaí e eu nunca tinha visto os caixas batendo papo e tenho visto há mais de 2 meses, eu vou lá, né, naquela compra mensal, eles estão 5 ou 6 batendo papo. Mas o resultado continua bem razoável e existe uma coisa que se eu fosse do cassino estaria imaginando, e isso pode ser favorável para o investidor, é fechar o capital. Fechar o capital? O Abílio saiu a 115, 110. O papel está quanto? Na faixa de R$50. Faixa de 50. Já circulou uma conversa um mês atrás, 1 mês e meio, de fechamento de capital. Eu não acredito que vá ter, mas isso demonstra que o controlador está olhando e está falando, está barato demais. De repente eu não tenho grana, não quero pôr mais grana, mas que está barato, tá. Então se você, Kawasaki, tem, mantenha. Se você não tem, comece a estudar, comprar e ter numa partezinha da sua carteira, 5%, 10%, porque é um papel que caiu excessivamente na nossa visão. Tá. Bom, acho que o tempo já está estourando. Eu perguntar aqui de BR Malls. Acho que BR Malls é um call, não sei se vocês têm alguma opinião formada de BR Sim. Malls. A gente acha que o setor de shopping não vale a pena ter, vai demorar muito para ele voltar a ter resultado. Sempre foi um setor com múltiplos muito altos. A BR Malls tem um bônus perpétuo de 3 bilhões de dólares com receita em reais. Isso, toda empresa que descasa a receita de dívida me preocupa. Mas era uma época que estava barato tomar dinheiro em dólar. A gente viu a General Shopping, que é do setor, praticamente quebrada na Quebrada. Óbvio que a BR Malls não tem a má qualidade que tem a General Shopping, ela é a líder do setor, tem a maior ABL do setor, e é uma ação muito especulada, e é uma ação que eu digo que tem muito goleiro, ou seja, ela cai num dia 2, vai lá, neguinho toma e sobe 3. E eu não entraria no jogo de BR Malls, de trade, a não ser que eu tivesse alguma informação, e eu não tenho. Então, em termos estruturais de fundamento, eu fico fora do setor. Legal. Bom,
Vou ter que encerrar o programa, que o horário já está dando. Perguntaram aqui de encerrar com o setor sucroalcooleiro, mas vai ficar corrido. Deram umas informações interessantes. O Pão de Açúcar está R$ 46. 46. O Defaz mandou aqui. E o Tu mesmo falou, Pão de Açúcar não vai fechar o capital. Até eu dar uma notícia aqui. Vamos fechar com essa daí. A Via Varejo subiu hoje 17%, chegou a subir quase 20%. Ela adiantou o recebimento, acho que é de cerca de alguns anos para frente, com o Bradesco. Adiantou o recebimento de 550 milhões de reais. Vocês chegaram a ver essa notícia pela manhã? Chegamos. O quanto que isso é positivo para a empresa adiantar receitas que ela receber no futuro? Porque o movimento lembrou muito o time de futebol, que pede para a federação... E lá na frente? Aí depois, mas aí quando passar o mandato para frente, como é que vai ser, né? O que eu vi de Via Varejo é o seguinte, teve essa informação realmente, aliás foi a Infomoney que publicou, mas esse movimento, na minha opinião, foi mais um short squeeze, neguinho correndo atrás do papel. Não, papel já de baixa liquidez. Baixa liquidez, pessoal vendido. Então, eu não perderia tempo com ele. Eu não fico... E, que nem você falou muito bem, não mudou nada. Pelo contrário, você adiantou uma boa coisa do futuro para o presente. E no futuro? No futuro não vai ter esse dinheiro, exatamente. Né? Então, fica até o nós, Thiago, penso que não fiz nenhuma pergunta errada, a ponto de você me cortar. Não, até analisamos o papel que você pediu, nós, que era a Via Varejo, então um movimento muito mais especulativo, né? Sim. Tá. Não muda acho que do setor de varejo é a das que estão apanhando ainda mais, né? Porque são mais voltados para o eletrodoméstico, né? Sim, sim. Tá. Bom, beleza. Bom, elogiar o programa aqui. O Rubinho falou que o Timeco fraco, espero que esteja falando Palmeiras. Mas, bom, parabéns ao Flávio Conde, santista, que aceitou a aposta e vestiu o manto alviverde. Parabéns aos palmeirenses, parabéns aos corintianos, parabéns aos São Paulinos, que estão na Libertadores no ano que vem. Uma pena que o Vasco, um dos grandes do Rio de Janeiro, vai de novo para a Série B e que venha o Botafogo, enfim. Tem muito mais gente em festa do que sofrendo nesse final de ano. E, bom, vamos encerrar. Gente, quem quiser seguir o Whatscall, como é que faz? Pode falar. Então, o site é www.whatscall.com.br. A gente tem lá os produtos nossos, o relatório todo dia, as dicas do dia. Muitos dos nossos clientes que assinaram, que estão recebendo, inclusive o Flávio já falou, estão elogiando, estão ganhando dinheiro. Então a gente está convidando vocês a participar aí do projeto com a gente. Nós vamos... O site é pago R$70 por mês. Quem precisar de um free trial, escreve para mim flavio.rconde@hotmail.com, que eu passo lá para o sistema e vocês vão ter um free trial de uma semana, ok, pessoal? Obrigado pela audiência. Vamos junto. Deixei aqui o e-mail sobre o Flávio Conde. Seu Zé Lelé, não deu para analisar o seu pedido, que o programa está estourando. Qual que era o do Zé Lelé? Eu acho que era o do setor sucroalcooleiro. Cadê aqui? Não. É uma pergunta mais fácil. Acredita que a tendência da Bolsa Brasileira é de baixa e irreversível? De jeito nenhum. De jeito nenhum, De né? jeito nenhum. Vai perguntar isso para um fundamentalista, com a Bolsa caindo. Se fosse um grafista, eu podia falar, a Bolsa vai para 8.000 pontos, né? Exatamente. Mas acho que fundamentalista está encontrando algumas oportunidades nesse cenário. Né? Com a possibilidade de impeachment... Não tem como acreditar em tendência de queda. Não tem, pelo contrário, a gente acha que o impeachment pode ser o início da reversão. Legal. Muito obrigado pela participação Obrigado dos a dois. você. E vocês, espero que tenham gostado do programa. A gravação já vai estar disponível aí no Infomoney TV. Eu agradeço demais a audiência de vocês e até segunda-feira que vem com mais um Comprar ou Vender. Até lá!